Médicos, qual é a sua história de como um paciente ainda está vivo? História 1. Uma vez tive um paciente que estava andando na rua. Foi atingido por um carro jogado no trânsito em sentido contrário. Bateu em outro carro e depois ficou preso debaixo de um terceiro. Ou assim disse o relatório dos socorristas. Ele tinha um ombro deslocado e uma fratura de fêmur não deslocada. Ele estava sob o efeito daquele pó branco ilegal, o que provavelmente explicava como ele conseguiu gritar com a equipe de trauma para deixar ele em paz. Opinião. Bem, como algumas pessoas dizem, gritar é um bom sinal. Aqueles que não gritam é porque provavelmente não vão sobreviver, já que não têm energia nem para gritar. É incrível que os médicos tenham conseguido consertar ele depois disso. História 2. Eu tive esse paciente antes da faculdade de medicina quando eu era paramédico e ele ainda me acompanha. Homem de 20 e poucos anos, motocicleta contra SUV. A SUV venceu. Chegamos ao local e encontramos um homem de bruços em uma poça vermelha. Perdeu mais de 1 litro de sangue, mais ou menos. Disseram que ele estava usando um capacete, mas não o encontramos em lugar nenhum. Ele estava a cerca de 9 metros de sua moto e tinha um rastro bem evidente de sangue levando até a moto porque ele não estava usando uma jaqueta de couro. Nós o colocamos na prancha e esse foi o primeiro coração batendo que eu vi. O ralado dele era tão feio que corroeu sua parede torácica e nós conseguíamos ver dentro dele. Dava para ver seu coração, um pulmão colapsado, seus grandes vasos e ramos do plexo braquial. Surpreendentemente, eles estavam todos intactos. Claro, ele tinha vários ferimentos em suas outras extremidades. Mandíbula, arcos zigomáticos, etc. Mas francamente não nos importamos com isso na hora. Ficamos no local por não mais do que 2 minutos antes de corrermos para o centro de trauma. Me lembro de transferir o paciente para o chefe da cirurgia de trauma, cujas primeiras palavras quando as ataduras foram removidas foram: "Meu Deus! Ele ainda está vivo?" Uns 2 anos depois, quando eu estava no consultório do meu médico de atenção primária para um check-up, após minha entrevista na faculdade de medicina e vi uma caixa de coleta de doação para o casamento de um veterano. Adivinhem quem era? Sim, era ele. Eles tinham tirado seu braço esquerdo para reconstruir seu peito, já que os nervos estavam danificados e ele acabou se recuperando. Opinião. Acho que um braço é um pequeno preço a pagar para manter sua vida. História 3. Quando eu estava em cirurgia de trauma no interior, recebi uma notificação sobre o homem que levou 3 pipocos na cabeça. Ele chega, literalmente com um olho pendurado para fora da órbita, sangue por todo lado, e ele está caído para frente. Aparentemente ele foi atingido na têmpora, que saiu pela órbita ocular direita, no nariz, que saiu pelo céu da boca, e na bochecha, que saiu pelo lado da cabeça. Nesse momento, eu acho que eles o trouxeram para que pudéssemos declarar o óbito dele no pronto-socorro porque ele não parecia vivo. Eu vou examinar ele e inclino sua cabeça para trás e ele diz: "Ei, seja gentil." Eu pulei para trás e gritei como uma criança, assim como todos na sala. Literalmente ele teve muita sorte porque nada atingiu seu cérebro. Opinião. Imagina o susto, meu Deus. História 4. Não sou médico, mas foi isso que me disseram repetidamente quando eu estava no hospital para minha cirurgia de coração aberto. Como você ainda está vivo? Contexto. Eu basicamente nasci com um defeito congênito que tem uma taxa de não sobreviver extremamente alta. Era tipo 1 em 120 milhões de chances de acontecer e cerca de 95 a 99% de chance de não sobreviver. Não só sobrevivi por 20 anos, como joguei lacrosse por 4 anos. Agora, o problema era que eu estava sem um grande vaso sanguíneo no meu coração, que é extremamente necessário. Meu corpo compensou de forma tão extrema que o vaso sanguíneo do lado direito do coração desceu e contornou o coração e se prendeu à aorta. Meu coração estava praticamente circulando plasma ao redor de si mesmo, e o resto do meu corpo não recebia sangue suficiente. Então, como foi descoberto?
Assoei meu nariz e tive um ataque cardíaco. Os cirurgiões repetidamente afirmaram e perguntaram como eu estava vivo. E você ainda jogou lacrosse por 4 anos? Além disso, o cirurgião principal declarou que qualquer pessoa com essa condição geralmente não sobrevive ao parto. Eles só sabem da condição por meio de autópsias. Para resumir, eu assoei meu nariz, tive um ataque cardíaco, descobri um defeito de nascença. Todos os médicos ficaram perplexos. Tenho diários médicos sobre a minha condição e vários artigos escritos sobre isso. Edição 1. Eu não consigo lembrar como a minha condição era chamada. Vou ligar na segunda-feira para o meu cardiologista e vou falar o nome para vocês. Então fica aí preparado que eu vou atualizar você sobre o nome. Edição 2. Acabei de falar ao telefone com minha enfermeira cardiologista. É chamada de artéria descendente anterior esquerda anômala. Opinião. Foi como um espirro muito forte ou toda vez que você pega um lenço de papel parece que sua hora chegou? História 5. O pai do meu amigo é um cirurgião ortopédico e ele nos contou uma história de que uma vez um namorado e uma namorada vieram parar no hospital porque tentaram tirar o bebê em casa, passando com o carro por cima da pelvis dela. Funcionou. Mas espero que eles nunca se reproduzam. Opinião. Acho que chega de Reddit por hoje. História 6. Temos um paciente que vemos no hospital mensalmente. Um rapaz jovem, com cerca de 20 anos. Um verdadeiro chato para cuidar. Ele tem diabetes e basicamente se recusa a tomar insulina. Ele vem sempre com cetoacidose diabética, que é basicamente o seu corpo entrando em um estado de coma devido ao pH do seu sangue se tornar acidótico e açúcares muito elevados. O mais impressionante não é que ele sobreviva a isso. A maioria das pessoas sobrevive. É que esse é um evento ocorrente todo mês. E toda vez que alguém consegue encontrar e levar ele ao hospital. Se ele estivesse sozinho quando isso acontecesse e ninguém o encontrasse a tempo, ele estaria ferrado. Tenho visto ele regularmente no hospital nos últimos 18 meses que estou aqui. Opinião. Infelizmente, pessoas novas se recusam a lidar com seu diabetes. Isso adiciona muito estresse a um momento já muito estressante da vida e às vezes pode parecer mais fácil ignorar e esperar que isso não acabe com você. História 7. Anestesista aqui. Uma vez tive uma testemunha de Jeová de 20 e poucos anos como paciente que continuou sangrando após o parto. Por causa da religião dela, ela recusou transfusões de sangue. Depois que outras medidas falharam, finalmente a levamos para a sala de cirurgia para uma histerectomia de emergência que acabou salvando sua vida. Em uma mulher grávida, a contagem normal de hemoglobina, que é a proteína no seu sangue que transporta oxigênio, é entre 9,5 e 15. Quando levamos ela para a sala de cirurgia, sua hemoglobina era de 3,1. Na UTI depois caiu para 2,6. Me lembro de falar com ela antes de ir para a sala de cirurgia, e tudo o que ela conseguia fazer era ficar deitada na cama. Se ela levantasse a cabeça, sua frequência cardíaca saltava de cerca de 130 para 180, e ela começava a sentir dor no peito. Também tive que dizer a ela, que não sabia se ela sobreviveria à cirurgia, e B, que não tinha certeza de quanta anestesia eu ia poder dar para ela. Então tinha a possibilidade de ela se lembrar de parte do procedimento. Felizmente ela sobreviveu e não se lembrava de nada. Se ela não fosse jovem e saudável, tenho certeza de que ela não teria sobrevivido. Opinião. Achei que as razões deles eram baseadas em vários versículos da Bíblia que se referem especificamente a se alimentar de sangue. Mas quando se recebe uma transfusão, você não está se alimentando. História 8. Eu trabalho com um cara que tem histórico familiar de doença cardíaca. Poucos homens em seu ramo familiar imediato chegaram aos 60 anos. Esse homem só tem um vício: comida. E eu vi ele comendo. Em um ponto, sua ingestão calórica era de mais de 10.000 calorias por dia. É quase obsceno quantas refeições de hambúrguer
hambúrguer e latas de refrigerante das grandes que ele engole em um único dia. Não sei a contagem, mas quando ele precisa consultar um médico, eles sempre se surpreendem com o fato de ele estar em pé e não em um caixão por causa da sua pressão arterial tão alta. Disseram a ele mais de uma vez que não era para ele estar vivo. Edição. Ainda mais surpreendente, ele não é obeso. Ele é gordinho e tem aquela barriga de chope, mas não é enorme. Ele é certamente um mistério. Opinião. Isso é realmente de partir o coração. Acabar com você mesmo lentamente com comida. Me lembro daquele filme A Baleia. História 9. Não é um médico. Meu amigo é um técnico de cena de crime. Eles aparentemente contam essa história para a polícia agora, para lembrar eles de que, a menos que alguém esteja 100% sem vida, tipo com a cabeça a 20 metros de distância do corpo, chame a ambulância. A polícia chega ao endereço de um casal de viciados. Entra e está uma bagunça. Colchão no meio do chão da sala de estar e sangue por toda a parte. Não é possível alcançar as pessoas sem pisar no colchão. Manchas vermelhas nas paredes e no teto. 2 corpos no colchão, ambos cobertos de sangue. Os policiais têm que dar a volta e entrar pela porta dos fundos para chegar perto deles, sem estragar a cena. Os policiais verificam, mas não há sinais de vida. Chamam os detetives que chegam e começam a investigar a cena. Cerca de 1 hora depois, um dos corpos respira fundo e começa a se mover. Por algum motivo, ninguém decide usar um furador de longa distância, no que era, obviamente, um zumbi. Acontece que eles ficaram chapados e decidiram acabar com a própria vida. Só que um não conseguiu e só acabou tirando um cochilo muito pesado. E é por isso que a polícia do meu estado não pode emitir certificados de extinção vitalícia a menos que estejam olhando para um esqueleto de mais de 3 anos. Opinião. Certificado de extinção vitalícia. Deve ser a coisa mais bizarra que li hoje. História 10. Paramédico aqui. Fiz uma ligação para um cara que foi ejetado de um Mustang no final dos anos 80. O cara disse que o carro capotou 2 vezes antes de jogar ele pela janela do motorista. Ele disse que caiu de cabeça, e o buraco de uns 15 centímetros na cabeça dele pareceu corroborar com sua história. O carro ficou completamente esmagado. O cara queria recusar tratamento e transporte. Escala de coma de Glasgow 15 e nunca perdeu a consciência. No entanto, insisti que ele fosse visto no pronto-socorro. Ele viajou o caminho todo mandando mensagens para outras pessoas. Quando eu disse a ele que ele não deveria estar vivo, ele disse: eu tenho uma cabeça dura mesmo. Opinião. Ele não estava errado. História 11. Não sou médico, mas quando eu tinha 18 anos, minha mãe estava em um semáforo quando foi atingida por um caminhão a diesel a 100 km por hora. Suas costas estavam quebradas e seu cérebro estava sangrando. No hospital, seus rins começaram a falhar. Ela teve hemorragia interna e sua pressão arterial estava na casa dos 20. O médico nos contou esses fatos e nos disse para dizer adeus a ela. Um padre estava lá e ofereceu a unção dos enfermos. No dia seguinte, ela estava estabilizada e eu me lembro de um médico olhando para ela como se dissesse: como isso é possível? Opinião. Acho que o Dr. House fez um ótimo trabalho. História 12. Ainda preciso dizer que não sou médico? Quando eu estava na 9ª série, uma amiga minha sofreu um acidente de carro. Era um carro cheio de adolescentes no meio do dia. Não houve feridos, mas um dos pais insistiu que todos fossem ao médico e fizessem raios-x. Veja bem, essas são pessoas de classe baixa em uma cidadezinha no estado do Kansas. Então, o fato de alguém ter sentido um pressentimento tão forte sobre isso e todos terem levado isso a sério é um milagre em si. Depois de horas de espera e revezamento, minha amiga vai fazer seu raio-x. Quando eles olham o resultado, percebem que seu pescoço está quebrado. É o que eles chamam de quebra do carrasco, porque é assim que seu pescoço quebra na forca. A coluna dela está
completamente quebrada, apenas apoiada em cima de si mesma. Tudo o que ela tinha que fazer em qualquer momento era inclinar a cabeça para cima, espirrar, o que fosse, e ela teria perdido a vida instantaneamente. É simplesmente insano pensar nisso. Eles colocaram um daqueles colares cervicais e ela ficou bem. Opinião. Estou surpreso que ela tenha conseguido ficar de pé e até andar com o pescoço quebrado daquele jeito. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações dos meus últimos vídeos.